Olá, tudo bem? Meu nome é Davi Francisco, eu sou o fundador do CMC e hoje o seu professor de teoria. Seja bem-vindo ao CMC On. Nesse módulo, eu e você vamos ver a respeito da teoria musical. A pergunta é, por que estudar teoria musical? Bom, se você quer ser um bom músico e entender tudo que você está fazendo no seu instrumento e até poder tocar outros instrumentos, você precisa entender aquilo que nós chamamos de engenharia da música, aquilo que explica tudo o que você está fazendo e é a teoria musical. Então, eu gostaria agora que você prestasse atenção, desligasse o seu celular, pegasse a sua apostila e acompanhasse junto comigo essa viagem que nós vamos fazer pelo mundo da teoria musical. Nessa aula, eu e você vamos ver, o primeiro assunto será o que é música, depois vamos partir para os elementos da música, som, propriedades do som e para abrir o nosso conteúdo, vamos falar sobre o que é música. Você já parou para pensar? Em métodos tradicionais, você vai poder ver a seguinte definição, que música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. A pergunta é, será que fica fácil para uma criança poder entender essa definição? Traduzindo de uma maneira mais direta e mais objetiva, nós podemos falar que música é a arte de expressar sentimento através do som. E as duas palavras que se destacam no que eu acabei de falar para você são sentimento e som. Sentimento é tudo aquilo que é relacionado à nossa alma, aquilo que expressa as nossas emoções, como alegria, tristeza, amor. Nós usamos os nossos sentimentos para fazer música. Mas através do quê? Através do som. E a pergunta é, o que é o som? Você já parou para pensar? Som é um fenômeno físico gerado através da compressão e descompressão do ar que é produzida por um corpo. Ou seja, um corpo produz vibrações e essas vibrações vão gerar ciclos de compressão e descompressão. Quando eu tenho isso dentro de uma unidade de tempo de 1 segundo, eu tenho aquilo que nós podemos chamar de hertz. Quando eu tenho um ciclo de compressão e descompressão do ar em 1 segundo, eu tenho 1 hertz. Quando eu tenho 2 ciclos de compressão e descompressão do ar em 1 segundo, que é a nossa unidade base, eu tenho 2 hertz. Para você ter uma noção, anota lá, que é esse som que você está ouvindo aqui. Ela tem 440 ciclos de compressão e descompressão em 1 segundo. Esse termo Hertz vem por causa do físico Henrik Hertz, que descobriu o fenômeno de produção do som. Propriedades do som. O que são propriedades do som? Bom, quando eu uso o termo propriedade, eu estou dizendo que propriedade é aquilo que pertence a algo ou alguém. Então, eu e você precisamos entender que o som tem as suas propriedades, ou seja, aquilo que pertence ao som. E essas propriedades, elas são fáceis de você memorizar e são bem distintas. Elas são duração, intensidade, timbre e altura. Duração. Bom, se eu estou dizendo que duração é uma propriedade do som, vamos trocar a palavra propriedade e colocar duração no lugar para você poder entender esse termo. Duração do som. Eu acho que ficou fácil para você entender. Essa propriedade é aquilo que define o tempo de produção do som. E por que ele é tão importante? Porque todo som tem o seu tempo de execução. Eu posso ter sons mais curtos, como A. Eu posso ter sons mais longos, A. E é essa propriedade que permite o movimento entre as notas, aquilo que vai criar e gerar ritmos e estilos musicais. Pode parecer que não, mas essa simples palavrinha está nas músicas mais simples até nas músicas mais complexas.
Vamos agora para a segunda propriedade do som, que é intensidade. Quando eu penso em intensidade do som, eu estou me referindo àquilo que determina a força do som. Aquilo que distingue se o som ele é fraco, se ele é de intensidade moderada ou se ele é de uma intensidade muito forte. Eu posso ter um som fraco, como essa palma, ou uma palma um pouco mais forte. Você já parou para pensar que essa intensidade gera no seu ouvinte uma expectativa? Por exemplo, se você for assistir um concerto, seria muito ruim se você ouvisse o concerto todo em uma intensidade bem fraca e bem moderada. Por quê? Porque depois de um tempo você estaria com sono no concerto. Porque aquele som fraco veio te embalando e aquilo acabou te cansando. Mas também se você for em um concerto onde você escuta uma execução sempre forte, sempre alta, isso pode gerar em você algum tipo de estresse, algum tipo de irritação. Ou seja, essa variação entre sons fracos, sons fortes, é aquilo que mexe com os nossos sentimentos, gerando desde uma expectativa muito grande a uma calmaria mediante a execução de um concerto. Timbre. Bom, até agora nós falamos sobre duração e falamos sobre intensidade. Duração é o tempo de produção do som, e intensidade é aquilo que determina a força do som. E timbre, o que seria? Bom, se eu e você analisarmos, cada som ele é diferente do outro. Mas por quê? Por exemplo, o som de um violino é diferente do som de uma flauta, mesmo que ambos toquem as mesmas notas na mesma região ou mesma frequência. Por quê? Porque eles possuem um timbre diferente. E timbre do som é aquilo que define a característica e origem do som. Por causa do timbre, eu e você podemos identificar a diferença entre instrumentos, entre vozes ou até elementos da natureza. Cada coisa tem o seu devido som. O timbre é como se fosse uma impressão digital. A altura do som. Aquilo que define a altura do som é nada mais nada menos do que a palavra frequência. Por quê? São as frequências que vão determinar se eu tenho notas mais graves ou notas mais agudas. Você lembra que eu tinha falado para você sobre o processo de produção do som e a respeito do físico que descobriu como que o som funcionava? O cara chamado Heinrich Hertz? Esse termo Hertz é o termo usado para classificar a frequência e sua escala. Quando eu tenho, por exemplo, 440 Hz, eu tenho a nota Lá. Quando eu tenho 220 Hz, eu tenho a mesma nota, uma oitava abaixo. Ou seja, eu e você podemos entender que os sons, eles partem do grave até ao agudo. Os instrumentos, eles funcionam desse jeito. Se você pensar um pouquinho, o som da flauta, ele é mais agudo do que o som de um contrabaixo. Por quê? Por causa da altura do som. Porque esses instrumentos, eles são tocados numa gama de frequência diferentes. Ou afinal, você pensou que tudo seria o samba de uma nota só, igual a Tom Jobim compôs? Nem mesmo ele conseguiu ficar na música tocando em uma nota só. Ele mesmo usou várias notas depois na parte B para poder mostrar a riqueza das frequências e da altura do som. Bom, até agora nós falamos sobre o que é música, sobre som e propriedades do som. Mas será que todo som é música? Bom, na verdade, não. Por quê? Porque aquilo que compõe a música é aquilo que nós chamamos de elementos da música. Toda música ela é composta por melodia, harmonia e ritmo. Mas o que seriam esses elementos? Vamos lá para a definição? Melodia é a sequência de sons que formam frases
musicais, assim como as palavras. Ou seja, essas notas em sequência, elas precisam ter um sentido. Não adianta eu colocar uma nota depois da outra, simplesmente Eu não estou fazendo música aqui, eu estou fazendo sons. Eu posso até pegar essa frase que eu acabei de fazer e aprimorar ela. Mas a música em si é quando eu pego essas notas e coloco de uma maneira que elas começam a fazer sentido. A partir daí eu tenho aquilo que nós chamamos de melodia. Traduzindo de um jeito mais fácil, é a combinação de sons sucessivos. Bom, se eu entendo que existem sons sucessivos, eu posso entender também que existem uma combinação de sons simultâneos, que é aquilo que nós chamamos de harmonia, ou seja, é a execução de vários sons ao mesmo tempo, que a partir do momento que são executados, eles se combinam e geram um som belo e agradável. A harmonia, ela está em tudo que nós podemos imaginar, em instrumentos como piano, violão, ou até mesmo em orquestras, quando os instrumentos eles se combinam, ou até em vozes, como um coral. É tão bonito você ver um coral aberto em vozes, mas por que aquilo fica bonito? Por que aquilo fica legal? Porque eles estão gerando harmonia, que é a combinação de sons simultâneos. Mas será que a música é só feita de melodia e harmonia? Não, existe também o ritmo. Quando nós falamos sobre ritmo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a respeito de dançar, movimento. E o ritmo é nada mais, nada menos do que essa movimentação das notas. Ou seja, quando eu tenho sons intercalados de pausas, ou esses sons combinados com pausas, peraí, como assim sons combinados com pausas? Exatamente isso. Por exemplo, pensa numa bateria. Eu tenho um chimbal, eu tenho uma caixa e eu tenho um bumbo, ok? Imagina o som. Ao mesmo tempo que o meu chimbal está tocando, a minha caixa está em pausa. E o meu bumbo vai executar apenas em um momento do meu chimbal. Ou seja, eu tenho uma sequência de sons, mas ao mesmo tempo eu tenho pausas que estão se combinando com esses sons, estão me gerando ritmo. O ritmo vai gerar para a gente andamentos e estilos musicais. É isso aí, meu querido aluno, essa foi a nossa primeira aula e eu espero que você tenha gostado. Você tem aí a sua apostila e nela nós temos alguns exercícios que você pode fazer para ajudar você no seu aprendizado de música. Lá você tem algumas informações complementares que vão fazer com que você cresça ainda mais nessa caminhada. Não deixe de assistir a próxima aula, na qual nós vamos falar a respeito de pentagrama musical e as claves que são tão importantes na vida de um músico. Um grande abraço e fique com Deus.